Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Do verso 1 ao 5 nós meditaremos. O nosso tema, solidariedade cristã. O texto bíblico nos diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Meus amados, depois de visitar a região dos Gadarenos e ali operar grande libertação, o Senhor e seus discípulos cruzaram o mar da Galileia de volta a Cafarnaum, cidade que o Messias escolhera para residir e ser ali a sua base missionária. Mateus 8, de 28 a 34 e Mateus 9, 1. Quando os moradores da cidade souberam que ele havia retornado, imediatamente uma grande multidão se reuniu na frente de sua residência. Provavelmente, uns para serem curados, outros para ouvirem palavras sábias e confortantes, e outros ainda por curiosidade. Então, alguns homens, sensibilizados com a situação de um homem que vivia deitado em uma cama, porque era paralítico, tentaram chegar até Jesus para que ele curasse o enfermo. Mas a quantidade de pessoas na frente da casa era tão grande que não havia espaço para que ninguém se aproximasse do Messias, muito menos para que 4 pessoas, mais uma maca, passasse entre a multidão, impedindo assim que o paralítico recebesse a sua bênção. Mesmo diante desse grande obstáculo, aqueles homens não desistiram e buscaram uma solução para romper o bloqueio que os impediam a chegar a Cristo. Naquela época, na Palestina, geralmente as casas eram feitas de blocos de calcário branco, tinham um formato quadrado, eram próximas uma das outras e tinham telhados planos, feitos de barro misturado com palha. Haviam escadas na parte externa das residências que davam acesso ao telhado e eram usadas para secar roupas, dormir e orar. Era possível até caminhar por entre os telhados, e essa foi a provável maneira que os 4 homens conseguiram carregar e descer a maca por uma abertura no teto da casa, conduzindo o paralítico até a presença do Senhor. Ao contemplar a fé daqueles homens, inclusive do enfermo, e ao constatar que a sua deplorável condição física tinha sido causada pelos muitos pecados por ele praticado, Jesus declarou que todos os seus erros e falhas estavam perdoados, dando-lhe a salvação. Um dos ensinos dessa passagem é que os cristãos devem sempre estar atentos, sensíveis e solidários com as necessidades do próximo, orando e intercedendo por suas carências físicas, espirituais e da alma. Todavia, independente de qual seja a precisão, o primeiro e fundamental passo do pecador é se arrepender, pedir e receber o perdão divino. As demais necessidades Deus atenderá no tempo dele e de acordo com a sua vontade, porque como Pai, ele é o único que sabe o que é melhor para nós, para seus filhos. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.